Olá, canal Palavras de Bênção, de volta, trazendo a mensagem de Deus através deste canal ao seu coração. Verdades sobre o perdão. É sobre este assunto que eu quero compartilhar através dessa mensagem com você, que tanto tem abençoado o nosso canal, assistindo às nossas mensagens e também, eu creio, assinando o nosso canal, compartilhando com outras pessoas, para que esta mensagem, que não é minha, mas é da palavra de Deus, que chega até o seu coração através das redes sociais, possa chegar também ao coração de outras pessoas, para que elas sejam abençoadas. E para falar de perdão, eu quero ir para a Bíblia, porque é na Bíblia que nós encontramos tudo que precisamos. Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dois versículos, o 23 e o 24, vai dizer assim: Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresenta a oferta. E ainda no Evangelho de Mateus, logo no capítulo seguinte, o capítulo 6, também dois versículos, o versículo 14 e 15 vai dizer assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Verdade sobre o perdão. Muito se fala sobre o perdão. Muito se comenta sobre o perdão. É fácil eu falar para a pessoa, você tem que perdoar. Mas e quando se trata de mim? Músicas são escritas, poesias são escritas, as músicas são escritas e depois cantadas sobre o perdão. Filmes, desenho animado, muitas coisas envolvem o perdão. Mas e na prática? Como se vive o perdão? Porque é aí que faz toda a diferença. Os dois versículos que nós lemos, os dois textos, 4 versículos, 2 de cada um, perdão. Aí, ó. Quando apresentares a tua oferta no altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vai primeiro reconciliar-te a ele. Ou seja, reconciliação faz parte do perdão. O segundo versículo, o segundo texto, vai dizer: se perdoardes aos homens a sua oferta, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A Bíblia ainda traz muitos outros ensinos sobre o perdão. E eu trouxe alguns aqui só para poder nos ajudar. Lá em Gênesis, capítulo 45, do verso 1 ao 15, você pode ler na sua Bíblia, ou ver na internet uma Bíblia também, caso você não a tenha, e ler lá em Gênesis 45, versículo de 1 a 15, José e os seus irmãos. O perdão que José exercitou sobre os irmãos deles devido ao que eles fizeram com eles. Eles venderam José para os mercadores. José se tornou escravo no Egito. José foi preso. José passou por tantas amarguras na vida. Mas esse texto nos ensina que José perdoou seus irmãos. Ainda em Gênesis capítulo 32, versículo 9 até o 12, tem a história de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Também houve o exercício de perdão entre eles. Eles venderam a primogenitura um para o outro. Eles enganaram um ao outro. Fizeram tantas coisas desagradáveis entre si,
mas se perdoaram. Em 1 Samuel 24, de 5 a 7, vai falar de Davi e Saul. Saul era o rei naquele momento, mas queria matar Davi por ciúmes, por inveja, tantas outras coisas. E Davi teve tantas chances de matar Saul, mas não o fez, e no fim das contas perdoa Saul. O filho pródigo. Quem não conhece a história do filho pródigo registrada nos evangelhos, mas eu quero ficar aqui com o texto de Lucas 15, de 11 a 32. Aquele filho que abandonou seu pai, abandonou sua família, levou o dinheiro do seu pai para gastar e no final, arrependido do que fez, volta ao seu pai e seu pai o perdoa. Em João 8, de 1 a 11, vemos o caso da mulher adúltera, uma mulher que vivia à margem da sociedade para aquela época, fazia coisas que desagradavam a Deus, mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela é perdoada. Em Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35, o credor incompassivo vai falar de um homem de dívidas, mas que há o perdão no meio dessa história. E aí eu pergunto para você, como definir o perdão? Conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda reivindicação. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir, ou seja, significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Quando não guardamos nenhum ressentimento, significa que perdoamos. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, mas que precisa ser uma decisão tomada com fé. O perdão, ele é um princípio fundamental para a vida cristã. Uma das coisas que mantém muito de nós cativo, preso hoje, é a falta de perdoar ou de aceitar o perdão. Porque o perdão, ele precisa ser mútuo. Não adianta eu me dirigir à pessoa e pedir perdão. Eu faço a minha parte, eu peço perdão. Mas a pessoa precisa aceitar o perdão, porque senão a mágoa continua. As pessoas até sabem definir o princípio do perdão, mas nunca realmente executam o seu pleno significado em sua vida. A falta de perdão na vida de uma pessoa é como se fosse uma escravidão que destrói, que causa contendas, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio e até mesmo a condenação pelo pecado. Às vezes, o nosso conceito de perdão ele é distorcido, é de uma forma sentimentalista. Contudo, não é assim. Mesmo que não sinta vontade de perdoar, ainda assim é preciso fazê-lo, para que o coração seja livre para aceitar o amor à pessoa que o ofendeu. O perdão, ele precisa acontecer antes das coisas piorarem. Sim, antes de que a coisa se enraiza, que cria raiz de amargura, como diz a Bíblia. Então é preciso perdoar. Ainda algumas coisas que nós podemos aprender na Bíblia, porque ela é a nossa fonte de informação, ela é o nosso manual, é ela quem dirige a nossa vida. Eu não posso falar aqui de mim mesmo, o que eu falo é palavra de Deus. A condição do perdão. Mateus 6, 12 a 15 vai nos ensinar isso. Vai falar, e perdoa as nossas dívidas, assim também como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder, a glória para sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares, é aquele texto que eu li no início. Jesus disse que se não perdoasse nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. Na oração do Pai Nosso fala isso. Seria como se dissesse para Deus não perdoar nossos pecados, assim como não perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a condição do perdão é o próprio perdão divino. E ele já nos perdoou. Só o fato dele estar na cruz do Calvário, ir para aquela cruz, já dá um significado de que ele nos perdoou por todo o pecado. Quem conhece o perdão de Deus também sabe perdoar. Mas ainda, como pedir perdão? Mateus 18, verso 15 a 17, vai nos ajudar muito sobre isso. E se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreenda-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se ele não te ouvir, leva ainda outro contigo, mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele te recusar a ouvi-lo, diz à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera gentil e publicano. Ou seja, como pedir perdão? Qual é mais difícil, no seu entendimento? Pedir ou dar perdão? Esse texto diz: quem foi ofendido é que deve procurar o ofensor. O ferido procura o remédio com quem o feriu. A orientação de Jesus é que a pessoa se sentiu ofendida, procure quem o ofendeu sozinha e resolva. Deu certo? Está tudo em paz? Acabou. Amém. Glória a Deus, a vida segue. Se não, tome testemunha para que haja compreensão disso. Então, como pedir perdão? Dessa maneira. Quantas vezes deve perdoar? Talvez você esteja se perguntando. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração seu irmão. Isso está em Mateus 18, versículo 21, 22 e 35. A conta que Jesus fez é interessante. Usando a mística do povo daquela época, o número 7 simbolizando a perfeição e multiplicando por 70. Na verdade, se formos contar as vezes que alguém nos ofende, chegaremos ao que diz o versículo 35 do texto de Mateus. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes for necessário. Essa conta é infinita. Até que do íntimo, e que Jesus quis dizer, que do fundo do coração, eu preciso perdoar. O perdão, ele não é uma sugestão de Deus para mim e para você. O perdão é uma ordem divina. Por isso ficou registrada na Bíblia. Jesus, quando andou neste mundo com seus discípulos, ele ensinou eles a orar, ensinou a ele tantas outras coisas, mas principalmente ensinou a eles a perdoar. E ele não só ensinou, como ele praticou isso. Alguns outros textos que vai nos ajudar sobre isso. Mateus 5, 24. Deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar sua oferta. Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Provérbios 24, 29. Não digas,
Como ele me fez a mim, assim também farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também fazei a vós. Colossenses 3, 12 a 13. Ou seja, o perdão, segundo a Bíblia, não é uma sugestão, é uma ordem. Ou seja, é algo que, se eu não fizer, eu estou pecando porque eu estou desobedecendo a Deus. E isso faz com que a falta do perdão nos mantenha presos pelo pecado. Isso mesmo. Fomos perdoados de uma dívida que nunca poderíamos pagar. Qualquer dívida para nós é minúscula em comparação à que recebemos. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela muitos se contaminam. Hebreus 12, 15. Ou seja, a falta de perdão nos deixa amargo, nos deixa amargurados, nos deixa depressivos. Porque tantas pessoas hoje vivem em depressão? Porque algo que aconteceu entre elas e não foi resolvido através do perdão. Então, a falta do perdão nos mantém presos, nos mantém ali numa opressão. O perdão, ele é um ato volitivo. O que significa essa palavra? É um processo cognitivo no qual a pessoa decide praticar uma ação por sua vontade. Ou seja, o perdão é um ato da minha vontade. Portanto, não é um sentimento, é uma decisão. Ele precisa ser contínuo. Ele precisa viver no passado, no presente e no futuro, mas também precisa ser sobre a ação do Espírito Santo agindo em minha vida, agindo na sua vida. O perdão, ele é capaz de fazer com que o seu agressor como se torne um amigo, não mais como um inimigo, e vocês possam viver em paz. Porque a conciliação entre duas pessoas ou entre ambas as partes é sempre a resposta. Não podemos permitir que qualquer área da falta de perdão em nossa vida. Devemos manter nossa consciência limpa e mantê-la em comunhão com os demais. Esses dois textos que eu quero ler nos ensinam como vivermos bem uns com os outros e praticando o perdão. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorais com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Olha a falta de perdão aí. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, viveis em paz com todos os homens. Eu li em Romanos, capítulo 12, versículo 14 a 18. E ainda, e havendo dito isto, soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverem, serão retidos. João 20, versículo 22 e 23. Ou seja, esses dois textos ajudam-nos ainda mais, diante de tudo que falamos,
sobre essa questão. O Espírito Santo nos dá autoridade para perdoar pecados uns dos outros, porque perdão, a falta de perdão é pecado. Então, quando eu perdoo meu irmão, quando eu aceito o perdão da pessoa, de certa forma eu estou perdoando os pecados deles. Quando temos intimidade com Deus, recebemos essa capacidade de perdoar de todo o coração as pessoas. Devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Ele é o nosso maior exemplo. O perdão é a chave que liberta das algemas do ódio que acorrenta as pessoas. Quem perdoa é livre para amar. Portanto, devemos perdoar porque, quando erramos e somos carentes de perdão de Deus e de outras pessoas, não somos melhores do que ninguém para nos recusar a dar o perdão. O perdão é de Deus e nós devemos dá-los a todos. As adversidades, os problemas são úteis para moldar nosso caráter, nosso temperamento e personalidade. Por isso, devemos ter maturidade para entender as dificuldades nos relacionamentos. Precisamos agir como espirituais, não tendo ódio de pessoas que Deus ama. Se Deus ama aquelas pessoas, por que eu não vou amá-las também? E vou manter o ódio, o rancor, a mágoa sobre elas. Então, nesta mensagem, através da palavra de Deus, eu apresentei algumas verdades sobre o perdão. Agora é com você que está assistindo esta mensagem, porque somente você e Deus sabem o que se passa no seu coração. E se você tem um coração magoado, se você tem um coração oprimido, cheio de amargura, que esta mensagem de Deus possa fazer você rever tudo isso, refletir sobre isso e procurar aquela outra parte que está fazendo com que você se torne doente. Sim, porque a falta de perdão nos faz ficar doente. Então, que Deus abençoe sua vida e que eu possa ter te ajudado a liberar perdão para as pessoas. Que Deus abençoe.